Atualmente, o chamado público sênior no Brasil é composto por mais de 30 milhões de pessoas, segundo o IBGE. E a tendência é só aumentar. Estima-se que em 2060 seremos 73 milhões de idosos. E é para promover o protagonismo dessas pessoas com mais de 60 anos que acontece todo ano a chamada virada da maturidade. Todos podem participar. Para saber mais sobre a 5ª edição, com mais de 400 atividades gratuitas, hoje no estúdio comigo, Fernanda Gouveia, psicóloga e coordenadora da Virada da Maturidade, e Carlinhos Moreno, ator e embaixador da Virada da Maturidade. Prazer recebê-los aqui comigo hoje. Prazer é nosso. Muito obrigado. Virada da Maturidade, protagonismo para as pessoas mais velhas, vamos dizer assim. Um desafio, né, Fernanda? Um desafio, mas sabe que menor do que a gente imaginava. Como assim? Porque os idosos eles estão se tornando protagonistas da vida deles, né? E a Virada da Maturidade é um evento gratuito, aberto ao público, que todos podem participar, como você falou, e que a gente valoriza a presença e o protagonismo do idoso. Então ele aparece no evento de formas absolutamente variadas e a gente tem visto que a cada ano mais e mais idosos querem participar. E a gente chama de idoso, tem gente que tem preconceito, né, Carlinhos? Fala, eu não sou idoso. Mas nós estamos falando de um público acima de 50 anos de idade. Nenhum preconceito quanto a isso, né? Não, imagina, de maneira alguma. Eu acho que idoso é uma das fases da vida e, aliás, a fase mais longa da nossa vida. Então, por que tem que ter preconceito? Eu acho que é o contrário. Pois é, com o advento, a gente está vivendo por muito mais tempo. A longevidade é uma conquista, a gente tem que ver dessa forma, né? Sim. Sim, um dos pilares da Virada da Maturidade é justamente a gente reduzir o preconceito em relação à velhice. Né? Como uma fase na vida faz parte do processo do ciclo da vida, né? O processo de envelhecimento. Então, estamos envelhecendo desde o dia que nascemos. Então, o egeísmo, o preconceito contra as pessoas idosas, é uma forma da gente também reduzir isso. Então, nós fazemos atividades para pessoas de todas as idades, não só para idosos. Ah, mas então a gente tem dentro do eixo da Virada da Maturidade também a questão da intergeracionalidade? Temos. A gente tem ações que envolvem jovens para pararem para pensar e refletirem sobre o processo de envelhecimento, sobre a velhice, sobre como lidar com idosos. Pois é muito bacana. Necessário, eu diria, né? É inovador, né? A parte da gente valorizar bastante essa questão, porque as pessoas às vezes acham que a virada da maturidade é só para pessoas idosas, e na verdade as pessoas idosas têm a oportunidade de mostrar todo o seu potencial durante a virada da maturidade, mas é um evento para pessoas de todas as idades. E na verdade a virada vem crescendo a cada ano, a gente já está na 5ª edição, é isso? Né? Então todo ano a gente vem ganhando mais participações. Mais participações. Em 4 edições, a gente já atingiu diretamente 60 mil pessoas. Uau! Né? Por que a gente fala diretamente? Porque os beneficiários diretos são os que participam efetivamente das atividades. Mas pensando que a gente quer reduzir a discriminação etária, que a gente quer fazer com que as pessoas reflitam sobre o processo de envelhecimento e revejam o potencial, cada beneficiário direto também é um multiplicador das mensagens e da emoção e dos sentimentos que estão envolvidos nessa questão do protagonismo, do potencial, da vivacidade que pode existir em qualquer idade. Carlinhos, e você, nessa edição, é embaixador, né? Pois é, eu estou com essa missão que eu acho um privilégio, uma honra ser embaixador. Primeiro porque eu também já sou um idoso, mais do que idoso. E porque eu sou um dos embaixadores, na verdade, porque eu acho que aproveitar, né, ser um porta-voz desse evento, dessa iniciativa que eu acho super valiosa, porque tem uma coisa que acontece assim, não é, como a Fernanda falou, não é um evento para os idosos, para os idosos. Os próprios idosos são aqueles que estão à frente de muitas atividades da programação. Não é assim, então é um jovenzinho que vai lá mostrar uma coisa bacana para os idosos. Não, são os idosos mostrando o que eles são capazes de fazer também. Então, isso é muito bacana. E você, como embaixador, eu acho que é um papel que super representa, é muito significativo, representante da virada, da proposta, do conceito, porque você é um ator super conhecido, né, do público. E, de repente, você está lá também dando voz, mostrando que é possível, né,
depois que a gente ganha um pouquinho mais de anos de experiência, a gente continuar atuante. Sim, sim. Eu acho que realmente eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito privilegiada pela profissão pelo meu ofício. Porque um ator pode, assim, se você é jovem, você pode fazer o papel de Romeu. E quando você é idoso, você pode fazer o papel de Rei Lear. Quer dizer, então, para nós atores e as atrizes, a gente sempre tem a possibilidade de estar atuando. Inclusive produzindo os nossos próprios projetos teatrais, enfim. A gente tem essa condição, né, de estar sempre em atividade. Ou seja, ele é protagonista mesmo da própria história, né? Ele é protagonista. Ele tem uma profissão que permite que ele dê uma continuidade. E uma das coisas que a gente reflete na virada é quais são ressignificações possíveis, o que as pessoas podem fazer a partir de aposentadoria. Então, o Carlinhos está com a gente desde o começo, né, da virada da maturidade. Ele está como embaixador agora, mas ele já apresentou, por exemplo, Mostra de Talentos. A Mostra de Talentos é um dos momentos mais emocionantes, né? Da virada. Sim, é muito bonito, mas assim, eu também, desculpa, mas eu queria fazer um parênteses que não é só porque eu sou ator que eu tenho essa possibilidade. Eu acho que o importante é mostrar que qualquer pessoa, em qualquer atividade, ela tem essa possibilidade. E também, assim, às vezes depois da aposentadoria, você descobre os novos talentos que você tem, novos potenciais que talvez você, por conta de compromissos, enfim, você nunca teve a oportunidade de exercer. Então, essa história da virada da maturidade é muito legal para você se descobrir novos propósitos, novas aberturas na vida. Muito bacana. E por isso, quer dizer, nós temos aí, você trabalha com vários eixos diferentes. Vamos explicar um pouquinho esses eixos? Vamos. A gente tem uma área que é mais da área de saúde, por exemplo, onde a gente vai trabalhar com prevenção. Então, a ideia não é a gente ficar discutindo doenças, mas como as pessoas podem se cuidar. Quais são cuidados importantes, quais são cuidados necessários. Então, a gente consegue fazer ações de saúde para identificação de doenças e a gente tem parcerias com hospitais que vão dar assistência para essas pessoas, caso sejam identificadas. Uma hipertensão, uma diabetes, né? A gente faz exames de triagem, envolvendo outras áreas, não só a medicina, mas fisioterapia, postura, prevenção de quedas. Então, a gente faz uma série de orientações na área da saúde. A gente tem todo um ramo que é cultural, então as pessoas participam de apresentações artísticas ou recebem atividades com apresentações artísticas, descobrem o que tem de gratuidade na própria cidade. Nós temos parcerias com vários dispositivos culturais da cidade também, que a gente pode contar um pouco depois o que a gente tem de programação. Não, e nós estamos falando de São Paulo, quer dizer, o que tem de opção, não é falta de dinheiro que você não vai ter lazer e entretenimento, mas muitas pessoas não sabem não o que tem a gente informação. Tem, né? Então a gente mostra o potencial da cidade também. Então é um momento que durante o evento as pessoas param para ver quais são oportunidades para elas também fazerem ao longo do ano. Então a gente quer mobilizar as pessoas. Por isso a gente tem tantos parceiros. Então a gente tem a saúde, tem a cultura, tem esporte, né? Tem questões mais informativas para lidar com assuntos como dinheiro, viagens. Né? Então, a gente tem várias áreas diferentes de informação, de vivência, de cultura, né? Para as pessoas poderem descobrir também o que elas têm vontade de fazer, ou coisas que elas nunca tinham pensado em fazer e que passa a fazer parte da rotina delas. Você sabe que eu acho que uma das coisas mais legais da virada é justamente essa que vocês acabaram de salientar. A oportunidade que as pessoas têm de ressignificação, né? De se descobrirem de novo. E depois dos 50, é uma maravilha se a gente tiver essa chance, né? De fazer algo que você nunca teve coragem de fazer, inclusive, ou não teve oportunidade. Pela vida corrida, casa, cria filhos, carreira, uma série de situações que antes da tal da terceira idade, né? A gente às vezes não consegue realizar, não é assim? De coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas, inclusive, né? A gente teve, eu lembrei que você perguntou da questão da ação intergeracional, a gente teve uma ação para falar sobre sexualidade, por exemplo, né? E que tinham idosos e jovens e tinham idosos que foram falar sobre sexualidade.
Que é um tabu, aliás, né, esse tema. Pois é, os idosos que estavam participando ficaram muito motivados a ressignificar sua sexualidade. E os jovens ficaram chocadíssimos com a sexualidade dos idosos. Achando que depois de uma certa idade, eles saíram de lá falando assim, nossa, tudo. Eu vou ver a minha avó com outros olhos a partir de hoje, né? Que bacana. Enfim, então, a gente quer mobilizar que, por exemplo, esse é um tema que faz parte da vida do idoso, né? E por que não? E aí, o idoso que participa dessa ação, ele vai justamente abrir a cabeça e pensar, nossa, né? Isso pode fazer parte da minha vida de um jeito diferente e eu não estava pensando nisso. E o jovem também vai ter um olhar para o idoso e para o seu próprio processo de envelhecimento. Muito bacana. Gente, nós vamos para o intervalo rapidinho e logo depois a gente vai falar então das atividades que a gente vai ter para a virada, tá bom? E você não sai daí não, a gente volta já já.